Eu sou Fábio Camilo, sou psicólogo. Trabalhei 13 anos na Vetor, na editora de testes, desenvolvendo também instrumentos e uma certa parte do tempo em pesquisa. Tive o prazer de conhecer a Gisele lá atrás e acabar conhecendo o Human Guide em dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista comercial, onde a gente trabalhava, e quando migrei para a Vitude, do ponto de vista, inicialmente como RH e depois com N formas diferentes. A Vitude, para quem não conhece, é uma startup que tem como missão facilitar e democratizar o acesso à psicoterapia. Então, ela surgiu como uma plataforma online e essa plataforma tem psicólogos no mundo inteiro, assim como pacientes de qualquer lugar do mundo que conseguem se conectar. Então, se eu moro no Japão hoje, por exemplo, e não domino o japonês e quero fazer terapia, eu consigo buscar um profissional para me atender. Isso dito, tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa no que isso significa e que eu só aprendi quando eu migrei para uma startup. A palavra que eu mais ouço quando a gente faz uma entrevista, e a gente pergunta, por que você gostaria de trabalhar na Vitude? O que te faria vir trabalhar aqui quando são pessoas já empregadas? Qual é a palavra que vocês acham que a gente mais ouve? Por que as pessoas querem trabalhar na Vitude? Inovação, propósito. É a palavra mais comum da gente ouvir. E não é só uma palavra, porque normalmente ela vem acompanhada dessa pessoa já ter usado a plataforma, ou conhecer alguém que utilizou, ou ter visto o nosso trabalho nas redes. Então, tem um sentido nessa busca por fazer parte de uma empresa onde eles acham que o propósito condiz com o que eles acreditam. E por que eu estou trazendo isso? Porque do auge dos meus 43 anos, eu parei para pensar que eu nunca busquei trabalhar numa empresa pelo propósito. Eu não sei se vocês aqui fizeram isso, mas a gente tem um público de pessoas muito jovens. Então, a gente, quando eu vejo ali millennials, as demais gerações, a gente tem ali, por muito tempo, eu no auge dos meus 42, fui o mais velho da empresa, mais velho que a fundadora, inclusive. Então, daí dá para vocês terem uma noção de como é o nosso público, Eu com 42 era a pessoa mais velha da empresa e hoje só não sou por bem pouco porque entrou um para me substituir ali acima nessa questão de faixa etária. E aí, quando a gente fala do ambiente de startup, foi muito interessante ver aí a apresentação das meninas falando de Cefaz, porque se eu pegar tudo que vocês disseram e virar do avesso, é o ambiente que eu tenho. Então é exatamente o oposto. A gente tem um ambiente onde, primeiro, existem funções que sequer existiam alguns anos atrás. Então você não tem muitas vezes pessoas de mercado para desenvolver uma determinada coisa, porque aquilo não existia até 1, 2, 3 anos atrás. Esse já é o primeiro passo. A gente tem um ambiente que é totalmente dinâmico. Uma startup não sobrevive se ela não tiver o tempo inteiro ali se provando as teses, buscando financiamento e tudo mais, investimentos, etc. Então, não dá para a gente ter um público que tenha características que não sejam empreendedoras, porque isso mata a empresa. Simplesmente não vai mais existir a empresa. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, então eu tenho pessoas normalmente jovens, que são muitas vezes pessoas que têm um ímpeto para ação e para uma série de coisas, mas que muitas vezes não conhecem o mercado de trabalho. Muitos são primeiro emprego, outros trabalharam bem pouco tempo, até pela própria idade. Então, às vezes, a gente tem questões aí que envolvem a própria adaptação a um ambiente organizacional. E aí, para dar uma ideia para vocês do desafio, quando eu comecei o trabalho com a Vitude, a gente, em fevereiro de 2020, tinha 13 pessoas.
Em outubro de 2020, quando eu fiquei nesse período no RH, a gente tinha 44. Então, a gente saiu. Durante aí 6 meses, mais ou menos, a gente quadruplicou na pandemia. Ou seja, todos os processos online, entrevista online, gestor que nunca viu a equipe e, consequentemente, o oposto também. E os próprios gestores não se conheciam, porque o time todo foi criado durante a pandemia. E é aí que o Human Guide entra. E por que o Human Guide? Primeiro porque, do ponto de vista de conhecer vários instrumentos, é o instrumento que eu sempre tive mais confiança. E aí tem questões de ser ipsativo, tem a própria facilidade do ambiente online. O meu público não é um público que você, por exemplo, ainda que fosse fisicamente, você vai aplicar teste em lápis e papel, não funciona, não é o estilo daquele público. Segundo, que ele me traz um grau de confiança que eu consigo utilizar não apenas no momento que a gente está fazendo a seleção de pessoas, mas também durante muitas etapas dessa pessoa dentro da Vitude. Por quê? Porque eu tenho pessoas hoje que estão atendendo, trabalhando na qualidade de cliente, mas que já foram de atendimento ou que já foram de alguma outra área. Eu tenho gente que entra para o comercial e vai para uma área distinta. Eu tenho gente na tecnologia porque estuda tecnologia e ingressou em outra área. Então, tudo é dinâmico. E quando a gente fala de tudo ser dinâmico, e eu não sei se a Gisele montou propositalmente esse grupo, mas é muito interessante como tudo é tão diferente aqui do que eu vi. O perfil mais comum, o predominante que a gente tem é o perfil de abertura. E eu não vi no de vocês, eu ainda olhei a lista inteira, eu falei, cadê a abertura? É o perfil predominante para a gente. A minha amostra é o oposto da sua. Então, a abertura é o que predomina. Além da questão da gente ter esse macro na abertura, tem uma coisa que é quase unânime. Mais de 90% das pessoas que se submetem a vagas conosco têm estabilidade atípica. Mas é o atípico inteiro, tá? Não tem um tracinho para o lado da direita, é o atípico todo. Então, a gente tem aí pessoas que têm esse perfil da abertura, a gente tem muito comum a estabilidade, e aí a gente começa a ter algumas coisas que nós fomos percebendo com o passar do tempo, o quanto elas funcionam ou não funcionam, ou que tipo de informações elas nos trazem. Uma das coisas mais interessantes foi que depois, acho que de mais de 10 anos de conhecimento do instrumento, eu descobri que existiam perfis com menos de 2% da população. E até então, eu nunca tinha visto, o que prova que realmente é uma porcentagem ínfima, mas a gente já teve algumas vezes o perfil, por exemplo, de persuasão, que é 1,7% da população. A gente já teve o perfil de transformação, 2,6% da população. E durante anos, utilizando o Human Guide, eu nunca tinha encontrado esses perfis em processos que eu realizei. E, eventualmente, a gente tem, e aí eu não sei se coincidência ou não, mas esses perfis de persuasão e transformação sempre apareceram em homens. Eu nunca tive eles no público feminino, pelo menos até agora. O que mais que a gente percebe? Eu tenho aí um ponto que é interessante, que é o generalismo. O generalismo, a gente tem ele como dois extremos. Ou dá muito certo, ou deu muito errado. E aí, o que a gente sentiu disso? As pessoas que tinham generalismo, mas que iam para um lado não da indecisão, mas para o lado da polivalência, para o lado do ser o coringa, para o lado da adaptação,
são aquelas pessoas que conseguem, inclusive, migrar de área, ou até que querem. São aquelas pessoas que pressionaram o RH assim, escuta, por que eu vi uma vaga lá no LinkedIn e não abriram aqui dentro antes, falando se alguém tinha interesse? Por quê? Porque essa pessoa entende aquela polivalência como uma possibilidade de transitar. Por outro lado, a gente tem normalmente algumas pessoas com generalismo que eram aquelas pessoas que parecem não saber exatamente o que querem. E aí o ambiente de startup, para quem não for preparado para isso, é um ambiente que a pessoa ou dá muito certo ou ela não vai conseguir se adaptar. Então, generalismo é sempre aquele que chama muito atenção para a gente, que normalmente ou está no extremo e vai ser essa pessoa que viaja ali pelos caminhos, ou é aquela pessoa que não dá certo. E aí entra num outro diferencial que a gente percebe, e isso em várias áreas lá dentro, que é a questão da força. É. Toda vez que a gente tem pessoas com força ambivalente, dá problema. A pessoa não se adaptou, às vezes são pessoas que são mais passivo-agressivas, aí o ambiente online não necessariamente favorece isso, porque você já não tem tanta proximidade, eu não tomo café, eu não almoço com as pessoas diariamente, então fica mais reprimido algumas coisas, mas a força alta normalmente é um diferencial para nós. E por que é um diferencial? Porque, para quem não conhece o ambiente de uma startup, a gente trabalha com, tem uma ideia, aí você pensa nessa ideia, pensa em como empregá-la e sai fazendo. E aí, no meio do caminho, você vai corrigindo. Só que tudo isso é em uma semana. Não é assim, 10 reuniões para decidir o que vai fazer, para mandar um e-mail. Não. É assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. O que a gente precisa para isso? Preciso falar com o Marco e com a Gisele. Ok, Marco e Gisele, podemos? Podemos. No dia seguinte está no ar. E aí a gente vai fazendo. Então, a força ali num sentido de ação, a gente percebe que favorece muito o público que a gente tem. E esse diferencial da força ficou muito evidente para nós, especialmente na combinação com a imaginação. Por quê? A gente já chegou a ter pessoas que tinham imaginação alta, né, imaginação típica, com força atípica ou ambivalente. Na maioria das vezes era assim, eu falava, Ana, vamos almoçar? A Ana falava assim, o que você quer comer? Ah, japonesa. Tá, vamos. Não, mas agora eu pensei, e se a gente for comer mexicano? Tá bom, aí a gente começa a andar para o outro lado. Não, mas se ao invés do mexicano a gente for ao shopping, a gente vai para o shopping. E aí passou a nossa 1 hora de almoço e a gente não foi a lugar nenhum e ficou só na tentativa do vamos isso, vamos aquilo. Então, a combinação que para nós é uma combinação mais delicada é imaginação alta com força ambivalente ou força atípica. Porque daí a gente tem as pessoas que têm muitas ideias e o ambiente de startup normalmente já é propício a ter essas muitas ideias, mas são aquelas pessoas que estão sempre ali pensando, mas não saem. O que uma ambivalência, né, de força, uma força atípica com imaginação alta gerava no comercial? A pessoa cada vez queria fazer uma proposta diferente, mas nunca fechava a proposta, porque assim, tinha uma proposta pronta, já está lá o que a gente entrega, como a gente entrega, como custa. Ah, mas e se agora eu colocar mais um slide falando tal coisa? E aí não saía a proposta. Então você tinha muita ideia, muita iniciativa e pouca acabativa. Então esse foi um diferencial aí para a gente também. Uma outra coisa que a gente percebeu, e aqui eu nem sei se do ponto de vista teórico, Gisele, eu estou falando alguma besteira, mas assim, tem uma combinação que é interessante, que é qualidade com estrutura. Tem, a mim parece, assim, no que a gente observa, que tem uma linha tênue entre ser o organizado e querer entregar o melhor para o outro versus o ser engessado. E esse perfil, para nós, e aí é uma coisa interessante,
porque a gente começou a perceber que nas áreas onde você tinha essas duas características, né? Então tem uma qualidade alta, tem uma estrutura alta. O que parece que começou a fazer diferença para a gente foi a questão da imaginação e da exposição. A gente tem pessoas que lá, por exemplo, tem estrutura baixa, mas tem exposição alta. Então parece que essa pessoa, ela sabe que ela é desorganizada e muitas vezes ela traz isso, mas ela não gosta de mostrar isso para o meio. Então ela age de uma maneira que ela traz para a gente assim, ó, organização não é o meu forte, mas eu sei que para atingir determinado resultado eu tenho que fazer determinado processo. Então eu faço. Eu gosto? Não. É natural? Não. Mas eu faço. Então a questão da exposição fez uma diferença para a gente nisso. Então, se a gente tem qualidade típica com estrutura típica, aquela pessoa processual, onde que ela funciona bem para a gente? No financeiro, por exemplo. Né? Prazos, regras, não pode fazer errado, etc. Mas nas outras áreas, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando em coisas novas. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu que a exposição tem feito alguma diferença ali. Uma outra coisa que a gente percebe também é que, diferentemente de muitos ambientes, de outras áreas, o nosso público de TI não é aquele público tradicional de TI. Nosso público de TI é um público que pergunta, que se interessa por humanas, que se interessa por treinamento, que querem saber. Eles não simplesmente programam a plataforma. Eles têm perguntas do ponto de vista como que o usuário vai se sentir se ele entrar no ambiente e o psicólogo tiver um cenário falso atrás. Isso interfere na consulta? É essa pessoa de TI que eu tenho. Eu não tenho a pessoa de TI que pensa, vamos criar um consultório que seja rápido, que entregue, que tenha isso e aquilo. Ele pensa nisso? Pensa, mas ele também pensa nas pessoas. E esse pensar nas pessoas faz com que o uso do instrumento para a gente sirva também nos processos de condução de times. Então, toda pessoa que passou por uma primeira entrevista, passou pelo gestor, ela é submetida ao HG. Quando isso é feito, a gente faz a sinergia com a equipe e a gente faz a sinergia com o gestor. E aí a gente chama o gestor e eu dou para o gestor primeiro pergunto qual é a ideia que ele tem a respeito daquela pessoa, com base na entrevista. E aí eu costumo falar, entre você e esta pessoa, essa aqui são as possíveis coisas que podem acontecer, aqui são os desafios, aqui é onde pode dar certo, e entre esta pessoa com o seu time, é esse aqui o cenário. O que a gente percebe na maioria do tempo? Eles têm uma brincadeira lá que eles dizem que eu tenho câmeras escondidas nas casas das pessoas, porque eles falam que eu levo para eles coisas que eles sabiam, mas não sabiam pôr em palavras que eles eram daquele jeito. E aí o diferencial para nós é o quê? A devolutiva. Por quê? A gente tem um candidato que me diz que sai feliz, mesmo reprovado, porque ele teve uma experiência que ele nunca tinha tido na vida. Então, eu cansei de dar devolutivas para as pessoas porque a gente adota um procedimento de qualquer pessoa que faça um processo seletivo conosco tem o direito à devolutiva. Por que direito? Porque a pessoa pode falar, obrigado, eu não quero. Mas, lembra que eu tenho aquele público do propósito? Lembra que o meu público, mesmo de TI, tem toda uma preocupação humana? Então, quase 100% das pessoas pedem a devolutiva. E elas saem da devolutiva, é muito interessante isso, porque, às vezes, um ano depois, eu recebo lá no LinkedIn uma mensagem de agradecimento por ter enviado o relatório e ter dito determinada coisa para ela, porque a partir daquilo ela procedeu algumas mudanças e conseguiu uma oportunidade que ela queria. Então, você percebe como isso
transforma, e como isso faz a ferramenta ser viva, e acho que ser vivo é o que define uma startup. E com isso, acho que são as principais considerações que eu podia trazer aqui para vocês.